Olá, bom dia! Que Deus abençoe o seu dia, graça e paz. Mais uma manhã estamos aqui com todos vocês. Hoje nós vamos ler o capítulo 16, 17 e 18 do livro do profeta Jeremias, o profeta chorão, o profeta do lamento. Então fala aqui sobre algo muito forte aqui, sobre a vida solitária de Jeremias. Pastor, qual é o propósito de falar sobre a vida solitária de Jeremias? É profetizar e aqui ele fala que o propósito aqui é profetizar sobre o julgamento eminente de Judá. Isso daqui é algo glorioso, né? E a restauração futura. E a ele vai destacar aqui o chamado profético de Jeremias, o chamado solitário. É como Deus chamou ele para viver, né? Como um sinal profético. Então, Jeremias aqui, as pessoas não reconhecem ele só pela aquilo que ele prega, pela mensagem que ele fala, mas a vida que ele vive. Então, o capítulo 16 vai falar que instruindo o profeta a não se casar e não ter filhos, porque a geração que está para nascer enfrentará um grande sofrimento devido ao julgamento eminente. Então aqui, quantas são as pessoas, né, que elas até falam, mas elas não vivem aquilo que ela está falando. Quem olhava para Jeremias via que ele já estava passando, não precisava nem falar, ele já passava a mensagem de Cristo. Deus lhe deu uma ordem para Jeremias: você não vai casar e nem vai ter filhos, porque essa geração vai passar, vai sofrer, vai passar o julgamento, pelo juízo de Deus. No verso 1 ao verso 4, aqui de Jeremias, deixa eu ler aqui para vocês, diz assim, olha só. Então o Senhor me dirigiu a palavra dizendo: não se case, nem tenha filhos ou filhas neste lugar, porque assim diz o Senhor a respeito dos filhos e filhas nascidos nesta terra, a respeito das mulheres que foram suas mães e dos homens que foram seus pais. Eles morrerão de doenças graves, ninguém pranteará por eles, não serão sepultados, mas serão estercos para o solo, perecerão pela espada e pela fome, e os seus cadáveres serão o alimento das aves e dos animais. Então aqui, quantas são as pessoas que lê essa passagem aqui e ela acaba confundindo tudo? Deus estava falando com Jeremias. Eu não sou Jeremias, embora eu não tenha filhos, mas Deus está falando para Jeremias. Esta palavra aqui foi para Jeremias do Velho Testamento. Então, tome muito cuidado, que tem pessoas que ela quer direcionar palavras para você que não é para você. Aqui foi para Jeremias. Os dias são maus e os dias sempre foram maus. Então, se você tomou uma decisão de ter filhos, vá em frente, é a melhor coisa que tem. E eu vou lutar se eu puder e conseguir ter filhos. Amém, graças a Deus eu vou ter. Nós estamos vivendo dias maus. Só que não é só esses dias, sempre os dias foram maus. Então, tome muito cuidado, porque tem pessoas que querem direcionar palavras para você. E não é assim. Aqui Deus estava falando aqui com Jeremias. Então, aqui o tamanho do nível de juízo que viria sobre aquela nação, Deus ele estava falando aqui com Jeremias que o povo ia gemer. Por isso que ele falou: não case, não tenha filhos. Então, Deus falou, direcionado especialmente para Jeremias, que o juízo ia ser doloroso. Então esta foi a orientação. O profeta aqui o profeta, ele não casou e ele não teve filhos. Amém? Então é muito forte isso daqui. Ele obedeceu. Ele se tornou amigo de Deus e Deus poupou ele de muitas dores e de muitos sofrimentos. Então Paulo até falou também, né? Se for possível, não case. Porque também Paulo estava numa missão missionária. Então, puxa vida, Paulo falou: se for possível, não case. Então,
Os heróis da fé, os homens da fé sabiam o que eles estavam falando. E isso é algo glorioso, isso é algo muito forte. Então, o capítulo 16, ele continua aqui no verso 5 ao verso 6. Jeremias é proibido de participar de lutos e de festas, simbolizando o luto profundo que virá sobre a terra e a ausência de alegria. Então você percebe aqui que Jeremias não foi uma pessoa que só falou, mas a própria vida de Jeremias era uma mensagem. O capítulo continua aqui com uma denúncia dos pecados persistentes de Judá e com a advertência que a terra será assolada e o povo levado ao exílio. Então, contudo isso daqui, Deus promete que assim como os israelitas foram libertos depois de 430 anos das garras de Faraó, do Egito, eles também seriam restaurados desse exílio. Amém? E os pecados e os caçadores de alma trará o povo de volta à sua terra. Ou seja, Jeremias aqui mostra o resultado do juízo, mas também mostra a restauração que virá sobre o povo de Deus. Ele termina com uma promessa de restauração e reafirma o julgamento sobre todos os idólatras. O capítulo 17, o propósito aqui é destacar a pecaminosidade de Judá e a maldição, e também a bênção que vem na confiança do homem. Ele começa aqui com uma descrição vivida do pecado de Judá, gravado como um ferro, como uma pena de ferro diante. Isso significa um diamante, profundamente agarrado no coração do povo. Então, aqui em seus altares idólatras. Então, o pecado estava tão profundo que não seria tirado. Deus falou, não adianta. Então, Deus, ele pode fazer tudo e todas as coisas. Tudo é possível para Deus. Mas tem situações que Deus vai falando para a pessoa vai se aprofundando, se aprofundando, se aprofundando, se aprofundando. Você tem que tomar muito cuidado com isso. Tome muito cuidado com isso, que depois se torna para você, não para Deus, difícil de você sair desse emaranhado de problemas, porque para Deus nada é impossível. Então, muitas das vezes nós entramos em situações tão difíceis que nós não conseguimos sair. Você procurou, você continuou com coisas, com pessoas se relacionando errado, com mentira, você continuou. Então chega uma hora que fica difícil. Então, vigia. Então, eu não estou falando com alguém que errou, mas com alguém que está cavando um buraco e jogando terra em cima de si mesmo, E isso é muito triste isso. Então, a morte e a destruição é clara. Então, aqui a nação de Israel está vivendo aqui essa situação. Então, a palavra fala aqui da maldição que recaiu sobre aqueles que confiam no homem, na força humana, em vez de confiarem no Senhor. Então, ele mostra aqui a bênção daqueles que confiarem em Deus. Como diz lá no Salmo capítulo 1, a árvore plantada junto às águas, que ela cresce, fica verde, frutifica. É uma verdade. Então, existe o caminho da obediência e existe o caminho da desobediência. A desobediência é a maldição. A obediência, ela vai fazer você colher as bênçãos de Deus, Pastor, como que eu percebo isso? Só você lembrar o Pentateuco, Deuteronômio 28, Fala sobre as bênçãos decorrentes à obediência e das maldições decorrentes à desobediência, Então, um caminho de bênçãos e o caminho de maldição é você que vai, Deus ele vai propor para você e é você que vai decidir. Então, aqui ele destaca a enganosidade do coração humano. Você sabe que o nosso coração é corrupto, enganador, quem conhecerá? Então, você tem que tomar muito cuidado com o seu coração.
Então ele fala aqui da condição do coração humano. Amém? Muito forte. Isso daqui é algo glorioso. O verso 9 diz assim, no capítulo 17, o verso 9 diz assim: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa. A sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Amém? Coração é enganoso. Coração, não vai pelo seu coração, viva pela fé, né? Quem planta fé, colhe os milagres. Ah, mas eu senti no coração. Não, viva pela fé. Viva pela fé. Isso daí pode te levar à morte. Toma cuidado. Então, Jeremias, ele falou assim: eu prefiro esconder as tuas palavras no meu coração. Do verso 14 ao 27, fala sobre o guardar o sábado, sobre o princípio do descanso, e quando o Senhor Jesus morreu e veio a igreja primitiva, o povo de Deus começou a dedicar ao Senhor aos domingos. E isso também é muito importante você entender isso. Está aqui o capítulo 18, o propósito é ilustrar a soberania de Deus sobre as nações, usando a metáfora do oleiro e do barro. O capítulo 18, ele traz aqui a visão do vaso e do oleiro. O barro é na mão do oleiro. Então usa essa figura aqui da nossa vida nas mãos de Deus. A pergunta é: a sua vida está nas mãos de Deus? Espero que sim, né? Então aqui Jeremias fala a nação de Israel, ou seja, a nação de Israel, glória a Deus, estava nas mãos de Deus. O capítulo 18, Deus ele fala a Jeremias que para ele descer à casa do oleiro, onde ele vai observar o oleiro moldando a peça do barro, que ele estraga e também com as suas próprias mãos refaz, conforme parecer o bem. Então Jeremias viu aqui, desceu à casa do oleiro e Deus traz essa mensagem para ele, né? Uma mensagem gloriosa de moldar, de remoldar. Assim é Deus. Ele vai moldando, ele vai trabalhando na hora que ele quer, do jeito que ele quer, ele vai nos preparando. Então, a minha vida, talvez você fale assim: poxa, pastor, a minha vida está toda desajustada. Então, é Deus que vai, com as mãos dele, através da sua obediência e dos princípios bíblicos que você vive, ele vai remodelar a sua vida como um vaso, um barro, quer dizer, na mão do oleiro, né? Nós somos o barro, nós somos o pó, do pó a gente veio e do pó nós vamos voltar, né? Mas aqui a mão de Deus vai moldar, ele vai nos moldar para aquilo que ele quer, e o propósito de Deus vai se cumprir na nossa vida quando a sua vida está nas mãos de Deus. Quando você obedece, quando você cumpre princípios, você vai ser o que Deus ele quer. Ele quer, né? Então ele criou para a gente ser o que ele quer. Por isso que algo novo vai acontecer na sua vida. E se não está acontecendo, tem algo errado. Então você tem que colocar a sua vida nas mãos de Deus. Está aqui o vaso esculpido, modelado pelas mãos de Deus, pelas mãos do oleiro que ele viu. O oleiro vai deixar a sua digital. Quando você vê eles preparando aqueles vasos, o oleiro sempre deixa a tua digital. Será que a digital do Senhor Jesus está sobre a sua vida? Você tem deixado ele te moldar? Porque se ele te moldou, então com as mãos dele, então você pode ter certeza que a digital dele vai estar na sua vida. O capítulo 18, ele continua com a advertência com o povo de Judá para se arrepender e evitar a calamidade. Mas o povo rejeita a advertência de Deus e prefere seguir os seus próprios caminhos. Então ele clama a Jeremias por justiça, o verso 18 ao verso 23. Então ele lembra da oração que Ezequias ele fez: ó Deus, eu estou sendo fiel. Isaías falou para Ezequias: arruma suas coisas que você vai morrer. Mas Ezequias virou o rosto para a parede e falou: lembra-te, Senhor, que eu tenho andado com integridade ao Senhor, servido o Senhor de todo o coração. Então Isaías volta e fala: você vai viver mais 15 anos. E é isso que Jeremias fez. Ele confiou.
Confie em Deus. Pode ter certeza que Ele vai ouvir o seu clamor e a sua oração. Mude a sua postura, o seu pensamento e viva a fé. Terminamos mais 3 capítulos hoje e vamos chegar lá para a honra e glória do Senhor Jesus. Tá certo? Deus abençoe seu dia. Deus abençoe a sua vida. Até mais.